Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um É Timing de Aprender. Hoje vamos falar um bocadinho sobre jardinagem. Então vamos a isso. Portanto, o que eu tenho preparado para vocês hoje é segurança na jardinagem. Vamos falar um bocadinho sobre prevenção de riscos, uso de EPIs. Ok? Então vamos lá. Portanto, o fardamento da jardinagem, como tudo aquilo que eu vos tenho vindo dizer nestes últimos meses, depende muito de onde vocês vão trabalhar, ok? Portanto, normalmente é uma calça, blusa ou polo ou t-shirt ou até mesmo uma camisa ou então um macacão, ok? Em certos casos também podem ter, em certos lugares, aliás, até podem ter avental, tá bom? E eu coloquei aqui o chapéu porque, como estamos a falar de um trabalho que é maioritariamente fora, fora dos hotéis, portanto, outside, vamos pôr assim, no jardim, convém sempre ter um chapéu, tá bem? No entanto, pode ser que não seja parte da farda, está bem? Deveria ser, mas o local que vocês estão a trabalhar pode ser que não seja. E se por acaso não tiverem o chapéu, o meu conselho para vocês, claro que é comprem um chapéu, está bem? Higiene pessoal. O básico, tomar banho diariamente, lavar as mãos sempre que possível, unhas curtas, deve evitar usar acessórios como anéis, colares, fios, correntes, pulseiras, relógios, os piercings, principalmente se forem visíveis também devem evitar e, claro, brincos, ok? Quando eu digo deve evitar, significa que podem ser autorizados certos acessórios em certos locais de trabalho, ok? Eu coloco sempre deve evitar, porquê? Porque neste tipo de trabalho de certeza que, se no caso das alianças, é possível perder, é possível também aleijar, machucar aqui os dedos ao agarrar nas ferramentas, por exemplo. Portanto, por isso que devem evitar os acessórios. No entanto, é como eu vos disse, tudo depende do local que vocês estão a trabalhar e, é claro, de cada um de vocês. Portanto, as regras e procedimentos. Portanto, utilizar sempre os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, de forma correta, ok? Mais à frente eu já explico para esta profissão quais são os EPI. Cumprir sempre as regras de segurança, ok? Em vigor no seu local de trabalho. Garantir a segurança e o bom estado do equipamento, portanto, daquele equipamento que vocês estão a utilizar ou utilizam diariamente. Não fumar, comer nem beber quando estão a trabalhar. Definir prioridades das tarefas e organizar o serviço, isso é a primeira coisa que vocês devem fazer quando chegam ao vosso local de trabalho, ok? O que é que eu digo com definir prioridades e tarefas? É ter o vosso material que vocês vão precisar para iniciar o vosso dia de trabalho, portanto, preparado todo aquele material, todas as ferramentas que vocês vão precisar, que as levem logo de manhã para o seu trabalho, assim não têm que voltar porque se esqueceram de alguma ferramenta para iniciar algum tipo de trabalho, ok? Nunca execute trabalhos para os quais não tem conhecimento ou experiência, isto é muito importante. Aqui na Timing, às vezes, temos essa experiência de pessoas que nos dizem que têm experiência em certos trabalhos, inclusive neste de jardinagem, e depois sabemos brevemente ou muito rapidamente que as pessoas não têm aquela experiência que disseram que tinham. Portanto, tenha atenção a isso, portanto, nunca execute trabalhos nos quais não tenha conhecimento ou experiência, está bem?
utilize o seu telefone só em casos de emergência e cumpra sempre os horários estabelecidos pelo seu superior ou chefe. Agora, falando aqui da coisa mais importante, que são os EPIs. O que são os EPIs? Eu acho que já gastei esta palavra ao longo destes meses, destas lives, que eu tenho falado tanto de EPIs. Então, EPI é equipamento de proteção individual, ok? Em quase todas as profissões existe EPI, ok? Dependendo da tarefa que você executa, existe um EPI. O que é um EPI para a jardinagem, ok? Eu escrevi assim: usar roupas exclusivas para o trabalho. Isto não se aplica só para a jardinagem, eu aplico isto a todas as profissões, está bem? Os EPIs devem ser disponibilizados pela empresa de acordo com os trabalhos que irá executar, está bem? O que eu aconselho sempre a vocês investirem é num bom par de sapatos. Isso é da vossa responsabilidade e eu aconselho mesmo vocês investirem num bom par de calçado. Nesta profissão principalmente, está bem? Em profissões que vocês têm que ficar muito tempo de pé, que existe o risco de escorregar, existe o risco, neste caso, de molhar, de andarem em relevado molhado, lama. Portanto, convém vocês terem um bom par de calçado e isso é muito importante vocês terem essa noção e investir, está bem? Portanto, primeiro, óculos de proteção, portanto, que vos vai proteger de resíduos voadores, poeiras e da luz intensa. Protetores auriculares, que reduz o ruído das máquinas, por exemplo, das roçadeiras ou às vezes mesmo das motosserras, ok? Luvas de proteção, que protegem as mãos de cortes e de respingos de algum, sei lá, de algum produto químico que vocês tenham que usar, ou até mesmo de alguma poeira ou algum salpico de alguma coisa que vocês estejam a fazer que possa vos salpicar para as mãos. Por exemplo, usar a motosserra, usar a roçadeira faz voar imensos objetos, pedrinhas, etc. Avental, que protege o nosso tronco de cortes e respingos de produtos químicos. As perneiras aqui em cima de mim, eu não sei se vocês conseguem ver aqui em cima nesta imagem, o que são as perneiras? Estão aqui em baixo, eu não sei se vocês conseguem ver, as perneiras aqui ao lado do avental. Ok? Estas assim pretas, tá bom? As perneiras protegem as pernas de cortes e de impactos. O boné ou o chapéu, que protege a cabeça do sol e de resíduos voadores. Roupa UV, que protege a pele da exposição solar. Ok? Atenção, é muito importante. Todos os equipamentos que vocês utilizam de EPI, tá bom? Têm que ser equipamentos homologados com a marca CE. Portanto, tudo o que vocês comprarem, se vocês quiserem investir no que quer que seja, têm que ter esta marquinha CE. Se não tiver esta marca, vocês até podem ser impedidos de entrar no trabalho, está bem? Portanto, ainda continuando nos EPIs, porque aqui na jardinagem, como eu vos disse, dependendo do trabalho que vocês vão fazer, da função que vocês vão executar, tem um EPI diferente, tá bom? Por isso que eu coloquei-vos aqui, eu tentei-vos colocar aqui os mais importantes, está bem? Não quer dizer que se vocês, imaginem que vocês passam o dia todo a cortar relva, por exemplo, vão precisar destes EPIs, né? Imaginem que vocês vão passar o dia todo a plantar, sei lá, umas flores. Também não vão precisar destes EPIs. Portanto, tudo vai depender do trabalho que vocês vão executar, está bem? Portanto, continuando, a bota de cano alto, que é aqui que eu digo que vocês devem investir.
Ou então, se não quiserem comprar de cano alto, ou não for obrigatório comprar de cano alto, comprem ali pelo tornozelo, mas sempre bota, evitem os sapatos, ok? Porquê? Por causa dos insetos, dos bichos, está bem? A bota do cano alto protege os pés das pragas e objetos cortantes. E quando eu digo pragas, estou a falar dos bicharocos, está bem? Macacão protege o corpo de resíduos químicos e de resíduos. A máscara respiratória protege contra os fumos e poeiras. Normalmente estas máscaras é utilizadas, imaginem, quando nós temos que pôr adubo em alguma coisa, ou quando nós temos que estar a pôr veneno, temos alguma árvore, alguma seba, alguma coisa que tem uma doença e nós temos que estar a pôr um veneno químico. Então aí vamos utilizar as máscaras. Ou então quando usamos aquele pulverizador que temos que pulverizar, seja com o que for, seja com adubo, seja com veneno, também temos que usar a máscara, está bem? Não se preocupem que onde vocês começarem a trabalhar, onde vocês estão a trabalhar, depois vocês também vão ter estas indicações, estas pequenas formações de como vocês utilizam este tipo de equipamento, tá bom? Portanto, capacetes que protegem a cabeça de impactos. Normalmente estes capacetes vocês utilizam apenas se tiverem que cortar árvores. Não vamos falar em cortar, vamos falar em podar, em que vocês tenham que fazer uma poda. Normalmente as podas são feitas nos finais das estações, então assim podem ter que usar um capacete, dependendo sempre da tarefa que vão executar. Se vocês tiverem que podar uma árvore pequena, logicamente não vão precisar de um capacete. No entanto, se tiverem que podar uma árvore grande, poderão ter que usar o capacete, está bem? Repelente de insetos, isto eu também aconselho a vocês comprarem. E protetor solar, que também aconselho a vocês comprarem, está bem? O repelente de insetos vai proteger contra sejam mordidas de insetos e o protetor solar protege contra a exposição solar e infelizmente nesta profissão é o que vocês vão ter mais, é a exposição solar, está bem? E não se esqueçam que todos os equipamentos têm que ser homologados com a marca CE, portanto tudo o que vocês usarem ou comprarem tem que ter uma marquinha a dizer CE, está bem? Depois, segurança e incêndios. Portanto, no trabalho, a segurança é fundamental para o bem-estar de todos. E todos somos responsáveis pela segurança da equipa. Consulte sempre o seu supervisor ou responsável para conhecer as regras de segurança e emergência no seu local de trabalho. Normalmente, isto, portanto, acerca da segurança, todos os locais de trabalho têm o seu plano, digamos assim, de segurança contra incêndios e esta informação depois é-vos passada, está bem? Eu pus-vos aqui as regras básicas que se aplicam em todos os locais, está bem? No entanto, existem mais regras conforme o local onde vocês estão a trabalhar, tá bom? Estas são as gerais, que é principais regras de segurança: utilizar os EPIs de forma correta, manter os equipamentos limpos e organizados, saber onde se encontra a caixa de primeiros socorros, em caso de emergência, por exemplo, um corte, lavar a ferida e informar de imediato o seu responsável ou o chefe de serviço. Em caso de um choque elétrico, cortar o fornecimento de eletricidade e chamar o responsável, ok? Isto é algo que se aplica em quase todas as profissões e que nós, em todas as formações que falamos sobre segurança, mantemos estas regras para informação básica e geral para todos, tá bom? Contacto com algum tipo de químico, por exemplo, nos olhos, não esfregar, passar por água fria, corrente e informar de imediato o seu responsável. Depois, no caso da pele, de ter algum contacto químico na pele,
Não esfregar, a mesma situação, passar por água fria corrente e informar de imediato o seu responsável. Okay? Em caso do fogo, alertar de imediato o seu responsável e depois seguir as instruções que lhe forem dadas. Caminhar com calma, sem gritar. A sua segurança é mais importante do que os seus pertences. E porquê é que está aqui esta frasezinha no final? Porque normalmente as pessoas lembram-se sempre de ir buscar qualquer coisa que esqueceram. Ou foi o telemóvel que ficou, ou foi o saco que ficou. Em caso de fogo, nós não podemos voltar atrás, temos que seguir as instruções que nos forem dadas, caminhar com calma, sem gritos, ok? Prontos. Por hoje é só. Falamos um bocadinho sobre jardinagem, sobre o que é a proteção, sobre o que é os EPIs que são necessários, porquê utilizar, para que é que serve cada um. Esta formação fica disponível durante 30 dias, portanto, durante 30 dias vocês podem ver as vezes que quiserem, podem também encaminhar para algum colega vosso que tenha algumas dúvidas ou que queira ser jardineiro, por exemplo. Podem reencaminhar, podem ver, fazer o que quiserem. Para a semana estamos aqui novamente com outro título. Espero que tenham gostado. Um bom fim de semana a todos e até à próxima semana.